Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar sobre uma HQ que mistura história, lenda urbana e Edgar Allan Poe. Eu estou falando da graphic novel A Dama do Martinelli, escrita pela grande Marcela Godoy e desenhada e colorida pelo grande Jefferson Costa. Esse trabalho foi lançado em 2012 pela editora Devir, através aí de fundos do PROAC, lá de São Paulo. Gente, esse trabalho aqui é sensacional. Só que para começar a falar sobre ele, eu vou falar primeiro sobre o edifício Martinelli, que é um dos cartões postais de São Paulo. O edifício Martinelli está localizado no centro de São Paulo e começou a ser construído em 1924 por um imigrante italiano, o comerciante comendador Giuseppe Martinelli. Ele tinha tudo, gente, do bom e do melhor, tudo material importado, né? Era mármore de Carrara, era elevador suíço, era louça inglesa aí nos banheiros, era assim, era uma chiqueza, tá? No seu piso inferior, ele abrigou até um cinema luxuosíssimo, o Cine Rosário. E ele foi parcialmente inaugurado em 1929. Por que parcialmente, gente? Porque ele tinha 12 andares. Mas a pretensão do senhor Giuseppe Martinelli era fazer com que esse seu edifício se tornasse o maior prédio do Brasil. Então ele foi aí construindo mais andares, até que em 1934 ele ganhou 30 andares, tá? Se tornou um prédio extremamente majestoso, passou aí do prédio da noite, né? Lá do Rio de Janeiro, que até então era o maior arranha-céu do Brasil, e até 1947 o edifício Martinelli aí orgulhosamente ostentou o título de maior arranha-céu do Brasil, maior e mais luxuoso. Só que esse negócio de ficar fazendo, né, reforma, ampliando, fez com que o dinheiro, né, a verba do senhor Giuseppe Martinelli fosse minguando, até porque estávamos passando no Brasil por uma situação muito calamitosa, né? Tivemos aí todo o baque da crise de 1929 dos Estados Unidos, que foi reverberando para todo mundo, chegou aqui no Brasil, claro, pegou nosso maior produto de exportação, que era o café, e, claro, passando aí por toda aquela atribulação política, né, do início da década de 1930, com a Revolução Constitucionalista de São Paulo, a chegada de Vargas ao poder. Então foi muito burburinho, muita efervescência política, econômica que estava acontecendo. E o senhor Martinelli, em 1934, sem grana, endividado, precisou colocar o seu magnânimo edifício Martinelli nas mãos do governo italiano. E aí o prédio vai mudar de nome, né? Vai passar a se chamar Edifício das Américas. Bom, também no início, aquelas pessoas que tinham alugado, né, algum espaço no edifício Martinelli, olha só para vocês verem como esse edifício era grande, gente. Ele sediou aí
a parte administrativa aí do Palmeiras e do São Paulo, né? Então, assim, olha só como esse prédio realmente era importante. Só que com o passar dos anos, essas pessoas que tinham ido para lá, investidores, lojas e pessoas físicas mesmo, né, para morar lá, eles foram declinando, tá? Até que entre as décadas de 1960 e 70, o edifício, né, Martinelli, ele virou aí um grande cortiço, inclusive até sendo aí um local bem característico para as sedes de várias organizações criminosas, certo? Até que em 1975, a Prefeitura de São Paulo dá um basta nisso, expulsa todo mundo que está lá dentro e inicia aí o processo de revitalização desse grande monumento de São Paulo, né? Bom, por que eu falei sobre o edifício Martinelli? Porque a Marcela Godoy, em 2006, ela ficou encarregada de ciceronear o David Lloyd, sim, o inglês David Lloyd, que esteve no Brasil. E aí ela falou, não, eu tenho que, né, mostrar os grandes pontos turísticos de São Paulo e saber contar um pouquinho da história deles para o Lloyd. E aí ela foi pesquisar o edifício Martinelli e encontrou algumas histórias interessantes. E como ela gosta da vertente de terror, e ela descobriu as lendas urbanas, que esse prédio era assombrado, porque ele foi o local de mortes tanto acidentais quanto de assassinatos. Então, se dizia que os fantasmas, né, as almas dessas pessoas mortas, elas ficavam ali rondando o prédio, né, nos seus corredores, aí os quartos, elevadores, enfim. Então, o que a Marcela fez? Ela linkou essas lendas urbanas em torno do edifício Martinelli e costurou isso com contos e poemas do Edgar Allan Poe. Em 2009, ela estava com tudo pronto, assim, né? Pensou, ela estava com o argumento todo pronto, já sabia, né, as direções que o seu projeto iria tomar, inscreveu o projeto no PROAC, ganhou o PROAC, né? Convidou o Jefferson Costa para ilustrar. Só que aí, gente, aconteceu algo muito chato e muito triste com a Marcela. O seu filhinho, recém-nascido, adoeceu e ela quase que enlouqueceu, né? Ela tentou, de todas as formas, descobrir qual era a doença e a cura para o seu bebê. E ela não conseguiu fazer absolutamente mais nada nesse período, a não ser cuidar do seu filho. Então, o projeto todo atrasou. Era para ter sido lançado até o final de 2010, mas só foi lançado em 2012. E a Marcela, ela comenta aqui no texto, né, no pós-fácil, que pela primeira vez ela optou por fazer o roteiro aberto, né, que é aquele roteiro onde o roteirista ele vai falar para o desenhista o que é a história e vai só pontuar para ele o que é que deve ser mostrado em cada cena, certo? Assim, questão de emoção, questão de, né, como é que os personagens estão se relacionando, né? E os diálogos, claro. E ela fez isso porque ela confiava bastante no Jefferson Costa, sabia que ele entendia de narrativa, né? E entregou para ele. E a princípio seria um trabalho em preto e branco. Só
que o Jefferson não estava muito satisfeito com as caracterizações e as transições entre as duas décadas, né, os dois tempos que a narrativa apresenta, certo? Porque aqui a gente vai ter uma narrativa bifurcada. Uma parte da história se passa na década de 1920 e outra parte se passa no presente da história, né, que é o ano de 1975. Uma linha narrativa vai contar a história para a gente do que aconteceu durante o processo de construção do edifício Martinelli. Então, vai mostrar aí, começa, né, em 1925, mostrando o relacionamento da Annabella com o George, né? A Annabella, ela vinha de uma família de imigrantes italianos, o pai dela sapateiro, né? Ela extremamente, digamos assim, abraçada, né, com a causa comunista, né? Pertencente aí a um sindicato, muito politizada. E o George, ele vinha aí da classe alta, né? Era um dos Martinelli, e acontece um acidente com a Annabella. E quem está construindo o Martinelli, o edifício Martinelli aqui na história, é a Morella, né? A Morella Martinelli, que dá continuidade aí aos sonhos do seu pai, e ela tem uma irmã chamada Eleonora. As duas não se dão muito bem, só que a Morella, né, ela inaugura aí o Martinelli em 1929 e chama a Eleonora para morar junto com ela. E aí a gente vai ver aí os bastidores do que aconteceu na década de 1920, que vai atuar na década de 1970, certo? Com os novos integrantes, o William, a Maria e o seu filhinho Tomé. O William, ele faz parte aí também dos revolucionários, né? O pessoal que lutava contra a ditadura militar, e eles resolvem se esconder no Martinelli para não serem pegos, certo? Só que o filhinho deles, o Tomé, é um menino muito curioso, e ele descobre a cobertura e descobre que lá na cobertura tem um fantasma, que é justamente a Annabella, certo? E a gente ainda tem dois personagens misteriosos, os anões Hop Frog e Tripeta, né, que vão justamente ser essa peça que vai linkar o passado, né, a década de 20, ao presente da trama, que é o ano de 1975. Eu não vou contar mais nada para não estragar a surpresa de vocês. Então, o Jefferson entendeu que fazer tudo em preto e branco não deixava o leitor entender quando havia essa passagem de tempo, porque a narrativa ela é toda entrecortada. Ora a gente está no passado, ora a gente está no presente, ora a gente está no passado, ora a gente está no presente. E aí ele falou para Marcela que ele iria colorir. E realmente são as cores que fazem com que a gente consiga captar essa mudança na passagem do tempo. Vejam só. Aqui, ó, o passado, né? Então, a gente vê o quê? A gente vê, ó, essa cor aí mais desbotada, certo? A gente tem aí esses tons pastéis, né? A gente vai ter também algo azulado assim, mas muito desbotado. E o presente, ó, as cores são mais vívidas, ainda que escuras, né? Mas ó, o vermelho é mais intenso, o amarelo, o laranja. Então,
as cores fazem toda a diferença aqui. O Jefferson realmente tinha razão. E onde é que entra Edgar Allan Poe, né? Justamente nos nomes de alguns personagens, em algumas passagens do texto também, né? Então, a gente vai ter aí menção a Berenice, ao Gato Preto, Eleonora, Maria Riguet, né? Que é a segunda aventura com o detetive Dupin, né? E a Marcela, ela consegue amalgamar isso aí de uma forma muito bonita. E o Jefferson embarcou realmente na ideia, na aventura, e eles conseguiram fazer, né, uma história de terror aí, sobrenatural, que envolve o leitor. Tá tudo muito redondinho aqui, muito gostoso de se ler e de se ver, certo? Por isso é um quadrinho porreta. A Dama do Martinelli, escrito pela Marcela Godoy, de quem eu sou muito fã e que eu consegui encontrar pela primeira vez em 2016, ó. Ela autografou aqui o meu exemplar, tá? E o Jefferson Costa aí, que virou figurinha carimbada, né? Principalmente após as Graphic MSP do Jeremias. Então, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficar com os mistérios que rondam as sombras.